Olá, turma! Estou muito feliz porque estou aqui hoje junto com você para mais uma aula de ciência. Vamos então dar continuidade ao assunto da aula anterior. Quero te lembrar que sou a professora Marilane Moraes e te convidar para embarcar comigo nessa aventura do aprendizado. Vamos juntos? Como será que é realizada a ação dos micro-organismos na fabricação de bebidas? A produção de bebidas é realizada através da fermentação de diferentes ingredientes. O vinho, por exemplo, é fabricado a partir da fermentação da uva. Temos aqui nessa primeira imagem as uvas sendo esmagadas e elas passam por um processo longo de fermentação, para depois chegar na segunda imagem, que é o vinho já próprio para o consumo. Notem que em quase todos os alimentos que consumimos provém de um ser vivo. Material base utilizado para produzir uma determinada mercadoria é chamado de matéria-prima. Isso mesmo, a matéria-prima e vários alimentos dos quais eu e você consumimos provém de um ser vivo. A matéria-prima foi um ser vivo, né? Quando você come, por exemplo, uma carne, qual foi o ser vivo que está aí relacionado a esse alimento, a carne? Ela pode ter sido retirada de uma galinha, né, se for uma carne de ave, pode ter sido retirada de uma carne suína, retirada de um porco, pode ser uma carne vermelha que foi retirada de um boi, de uma vaca e etc. Vamos continuar então. Nós temos aí a imagem de um pão, que nós já vimos que também nele há a presença de micro-organismos, que são fungos, né, que vão fazer com que esse pão cresça. Vejamos essa relação na fabricação do pão. Então, qual a relação que nós vamos ver? A relação da presença de seres vivos como matéria-prima para a nossa alimentação. Nós vamos pegar aqui como base o pão, que vocês já assistiram o videozinho da aula anterior, viram, né? Vários pontos que existe há muito, né? Um alimento muito antigo. Então, nós vamos pegar este alimento como exemplo para a aula de hoje. Observem aí na sua telinha. O trigo que foi utilizado para sua produção são grãos de uma planta que foram transformados em farinha. Então, essa é a primeira relação que nós temos com o ser vivo. Então, para a produção, para que nós possamos ter, né, o pão, foi necessário a utilização de uma farinha. E essa farinha, ela é proveniente de uma planta, certo? Que pode ser aí vários tipos de grãos, como nós vimos lá no filme. O centeio, o trigo e outros. Então, nós temos aqui uma plantação de trigo e aqui o trigo colhido. Vamos prosseguir. O leite foi produzido por meio de uma vaca e os ovos foram produzidos por uma galinha. Então, vocês conseguem perceber aqui a relação que nós temos de vários ingredientes que fazem parte da composição desse tão pequeno alimento, né, que poderíamos dizer assim, que é o pão. Então, o leite que é necessário, que é utilizado como ingrediente, ele provém de origem animal, ele provém de uma vaca. E já os ovos também são produzidos a partir da galinha, então também é de origem animal. E aí eu trouxe duas ilustrações para vocês, uma pessoa ordenhando uma vaca e aqui ao lado a galinha com os seus ovinhos. O óleo foi produzido da soja. Então, o óleo, ele tem que origem? Ele tem origem vegetal. Muito bem. E qual é o outro ingrediente que nós temos ali? O açúcar. O açúcar foi obtido da cana-de-açúcar. Então, podemos dizer também que ali nós temos a origem, a matéria-prima, né, do açúcar, é de origem vegetal. E aqui nós temos a imagem do óleo e ao lado a imagem da cana-de-açúcar e do açúcar. O fermento que vai fazer a massa crescer. E aí, turminha, vocês lembram de que são chamados, antes de nós conhecermos, né, que era o fermento, nós falamos que algo é utilizado na fermentação das massas e vai fazer essa produção, vai fazer com que as massas cresçam. Nós falamos o quê? Costumamos chamar esses bichinhos de quê? De micro-organismos. Muito bem, parabéns para quem lembrou aí de casa.
Observem aí na telinha de vocês. Nós conseguimos ter ali a primeira imagem, certo? A massa ainda não cresceu o suficiente. A imagem ao lado, ela começa o seu processo de fermentação, ou seja, aqueles micro-organismos, aqueles fungos, eles começam a se alimentar do açúcar que está presente ali na massa. E com isso, vai fazendo aqueles furinhos que nós já conversamos na aula anterior e vai fazendo com que a massa cresça, até chegar nesse estágio final da última imagem na sua telinha. Percebe-se, então, em todo o processo de fabricação do pão, a presença de alimentos provenientes de ser vivo, de um ser vivo. Vocês conseguiram perceber? Eu elenquei aqui com vocês vários, dos ingredientes que nós utilizamos para fazermos um pão. Vocês conseguiram perceber como é presente a relação entre o ser vivo e a nossa alimentação? Nós não teríamos o pão se não tivessem ali a galinha que produzia os ovos. Nós não conseguiríamos ter um pão do qual nós gostamos tanto de nos alimentar se não tivesse o leite que veio, que veio da vaca e vários outros ingredientes. Então, há uma relação. E essa relação é interessante porque nesse alimento nós temos ingredientes tanto de origem vegetal como de origem animal. E aqui eu trouxe para vocês rapidamente uma ilustração acerca da fabricação do pão. Então, mostre ali a plantação de trigo, mostre a máquina fazendo a colheita, depois esses grãos passam por vários processos de separação, são moídos, são peneirados numa fábrica, até que chegam nas padarias e são manuseados, pelos padeiros, e aí chega aí a fornada de pães bem quentinhos em nossa mesa. Agora eu tenho um desafio para vocês. Quero saber aí de casa quem gosta de desafio. Você gosta? Muito bem. Eu também gosto. E eu quero desafiar vocês aqui. Eu vou passar aqui para vocês algumas imagens, certo? E você vai ter que perceber essas imagens e, primeiro, identificar o que você vai ver na sua telinha, certo? E, segundo, identificar qual a origem desses alimentos que vai aparecer na tua tela. Então, que origem nós estudamos? Nós estudamos sobre alimentos de origem vegetal e origem animal. Tudo bem? Então, estão prontos para o desafio? Vamos começar então. Identifique qual a origem dos alimentos. E aí, turminha, nessa primeira imagem, que alimentos primeiro vocês identificam aí? Vocês estão visualizando o quê? Muito bem, vocês conseguem visualizar uma variedade de frutas. Temos ali mamão, banana, manga, kiwi, melancia, melão, abacaxi e muitos outros. Eu vou parar por aqui, senão vocês vão sentir fome no meio dessa aula. E a origem desses alimentos? Ele é de origem animal ou de origem vegetal? O que você respondeu? Já deu a sua resposta? Vamos nos certificar agora, então, se você acertou. Olha só, origem vegetal. Então, se você respondeu aí de casa, estava atento à aula e disse que era origem vegetal, você está de parabéns. Vamos analisar, então, a nossa próxima imagem, o nosso próximo alimento. Muito bem. O que você consegue visualizar aí, turma? Certo, a presença de carnes. Nós temos ali o frango, a carne vermelha e o peixe. E o teu desafio agora é me dizer qual é a origem dessas carnes. Elas possuem que origem? E aí, respondeu? Então vamos ver se você acertou. Elas possuem origem animal. Muito bem. E a nossa próxima imagem? Essa ficou fácil, não foi, turminha? Você viu aqui? As cenouras. E de que origem elas são? Deu tempo responder, né? Vamos ver se você acertou. Origem vegetal. Vamos para a próxima. Nós temos ali o azeite, que foi feito a partir das azeitonas. Qual será a origem, então, desse alimento? Respondeu aí de casa. Vamos nos certificar, então, se acertaram. Origem vegetal também. Parabéns. E aqui? Essa é uma imagem que muitos de vocês têm o costume de comer, né? Quem aqui nunca comeu
Um ovo, seja cozido, seja frito, não é mesmo? E qual é a origem desse alimento tão comum em nossas mesas? Você sabe me dizer? Parabéns aí se você tiver dito que é de origem animal. Vamos à nossa próxima imagem. Nós temos aqui a calabresa. E aí, turminha, qual a origem? Animal. Vamos prosseguir então. A nossa última imagem. Olha só. Olharam? Temos ali vários grãos, não é mesmo? Vários mesmo. Temos feijão, temos a presença de lentilha e de muitos outros. E esses grãos que você acabou de ver aí na sua tela, são de que origem? Animal ou vegetal? Vamos ver se acertaram? Origem vegetal. Turminha, então é isso. A nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que você tenha aprendido bastante na aula de hoje, que você pense também sobre a sua alimentação. Busque se alimentar de alimentos mais saudáveis. E lembre-se sempre que cada alimento que chega na nossa mesa, muitos deles têm relação com os seres vivos. Então é isso. Continue estudando. Acesse a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. Tchau, tchau e até a próxima aula.